Um milionário está saindo de um jantar de negócios quando avista uma mulher abatida, sentada na calçada com 2 crianças. Algo no rosto dela lhe parece familiar, até que ele percebe a chocante verdade. Sem hesitar, ele toma uma decisão que mudará para sempre o destino deles. O que aconteceu a seguir, ninguém poderia prever. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva fina que caía sobre a cidade de São Paulo não era suficiente para ofuscar o brilho das luzes que adornavam o imponente edifício onde acabara de acontecer o jantar de negócios. Murilo Rezende ajustou o relógio de ouro em seu pulso enquanto esperava que o manobrista trouxesse seu Porsche. Seu terno italiano impecavelmente cortado o protegia do frio, mas havia um outro tipo de vazio que nenhuma fortuna parecia preencher. Ao olhar distraidamente pela rua, seu olhar foi atraído para uma figura encolhida sob a marquise de uma loja fechada. Uma mulher abraçava 2 crianças pequenas, tentando protegê-las da chuva com um pedaço de plástico. Havia algo estranhamente familiar naquela silhueta frágil que fez Murilo hesitar. Num impulso que ele mesmo não compreendeu, dispensou o manobrista e atravessou a rua. "Com licença, a senhora está precisando de ajuda?" perguntou, estendendo o guarda-chuva sobre o pequeno grupo. Quando a mulher ergueu o rosto, o mundo pareceu congelar. Aqueles olhos verdes, apesar de opacos pelo sofrimento, eram inconfundíveis. O tempo havia marcado suas feições, mas Murilo reconheceria aquele olhar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Lavínia? A palavra saiu como um sussurro incrédulo de seus lábios. Um lampejo de reconhecimento atravessou o olhar da mulher, seguido de vergonha e desespero. "Murilo, por favor, vá embora." As 2 meninas, idênticas como 2 gotas d'água, olhavam curiosas para o homem elegante que conhecia o nome de sua mãe. Às vezes, o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não sabemos que estávamos procurando, pensou Murilo, enquanto a chuva lavava as ruas da cidade e, de alguma forma, parecia oferecer uma chance de limpar o passado. O carro de luxo deslizava silenciosamente pelas ruas molhadas de São Paulo. No banco de trás, Lavínia mantinha as filhas abraçadas contra si, como se temesse que elas pudessem desaparecer. Murilo observava pelo retrovisor, tentando conciliar a imagem da vibrante menina de suas lembranças com a mulher abatida que agora ocupava seu veículo. "São gêmeas?" perguntou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. "Sim, Lívia e Isis têm 6 anos, respondeu Lavínia com voz fraca. As pequenas olhavam fascinadas para o interior luxuoso do veículo, tocando timidamente o couro macio dos bancos. "Estou levando vocês para um hotel. Precisam de um banho quente, roupas secas e uma boa refeição", explicou Murilo, mantendo a voz firme para não deixar transparecer a tempestade de emoções que o consumia por dentro. "Não precisamos de caridade." Lavínia tentou protestar, mas sua voz falhou. "Isso não é caridade, Lavínia. Éramos amigos." O caminho até o hotel transcorreu em silêncio, quebrado apenas pelos sussurros ocasionais das crianças. Murilo fez o check-in em uma das suítes presidenciais, ignorando os olhares de desaprovação do recepcionista ao ver o estado de seus acompanhantes. Enquanto Lavínia e as crianças tomavam banho, Murilo sentou-se na sala da suíte e deixou as memórias inundarem sua mente. Lembrou-se do pequeno bairro onde cresceram, das casas simples, das brincadeiras de rua, dos sonhos compartilhados sob uma mangueira no quintal dela. Uma foto em sua carteira mostrava 2 adolescentes sorridentes, abraçados em frente a uma escola pública. Aquele era seu tesouro mais precioso, a última foto que tiraram juntos antes que o destino os separasse. O som da porta do banheiro se abrindo trouxe Murilo de volta ao presente. Lavínia saiu com as meninas, todas enroladas em roupões felpudos do hotel. As pequenas pareciam outras crianças, com os cabelos negros escorridos e as faces coradas do banho quente. "Obrigada", disse Lavínia simplesmente, sem conseguir olhar diretamente para ele. Murilo assentiu. "Pedi que trouxessem algumas roupas. Espero que sirvam." "Por que está fazendo isso, Murilo?" Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Finalmente respondeu.
Porque há 20 anos, quando seu pai a levou embora, prometi a mim mesmo que a encontraria novamente. Só não imaginei que seria assim. A suíte do hotel transformou-se em um pequeno oásis de normalidade. As gêmeas, vestidas com roupas novas e de barriga cheia, dormiam profundamente na grande cama king size. Lavínia, sentada à mesa de jantar com Murilo, parecia outra pessoa após o banho, as roupas limpas e a refeição substancial. Como chegou a esse ponto? Murilo perguntou finalmente, incapaz de conter a pergunta que o atormentava desde que a reconhecera na calçada. Lavínia tomou um gole do chá quente e suspirou. Uma série de escolhas erradas, eu suponho. Depois que seu pai a levou para longe, ele morreu 6 meses depois, cirrose. Ela falou sem emoção. Fiquei sozinha em uma cidade estranha, sem dinheiro, sem família. Murilo sentiu uma pontada de culpa. Eu tentei encontrá-la. Contratei. Até um detetive, mas mudamos de nome. Meu pai tinha dívidas com pessoas perigosas. Era mais fácil desaparecer. A história que se seguiu fez o coração de Murilo apertar. Lavínia, desamparada após a morte do pai, encontrou abrigo na casa de uma tia distante que a explorava como empregada. Aos 19 anos, conheceu Ricardo, um homem charmoso e aparentemente bem-sucedido. Ele parecia meu salvador. Ofereceu um lar, segurança, amor, ou o que eu acreditei ser amor. Ela tocou distraidamente uma pequena cicatriz em seu pulso. Quando engravidei das meninas, tudo mudou. Primeiro foram os gritos, depois os empurrões, então os golpes. Murilo apertou os punhos sob a mesa, lutando contra a raiva crescente. Quando as meninas tinham 2 anos, ele simplesmente desapareceu. Levou tudo. Carro, dinheiro, até as joias baratas que eu tinha. Descobri depois que estava endividado até o pescoço. Por que não procurou ajuda? Lavínia deu um sorriso triste. E quem me ajudaria? Sem família, sem amigos de verdade, com 2 crianças pequenas. Tentei, Murilo. Trabalhei como garçonete, faxineira, operadora de caixa. Mas cada vez que conseguia um emprego, as meninas adoeciam, ou o dinheiro não era suficiente para o aluguel e a comida. Há quanto tempo estão nas ruas? 3 meses. O último despejo. Ela finalmente o encarou. Eu sabia sobre você, sabia que tinha se tornado um empresário de sucesso. Vi sua foto em revistas, na televisão. Por que não me procurou? Ela desviou o olhar. Orgulho, talvez, ou vergonha. Como poderia aparecer assim na sua vida depois de tantos anos? Como um fantasma do passado, arrastando meus problemas e 2 crianças. Murilo esticou a mão e tocou levemente a dela sobre a mesa. Você nunca foi um fantasma para mim, Lavínia. Você sempre esteve presente. A manhã trouxe consigo uma nova perspectiva. Murilo acordou no sofá da suíte, onde insistira em dormir para dar privacidade a Lavínia e às meninas. Observou pela janela a cidade que ajudara a transformar com seus arranha-céus e condomínios de luxo. Seu império imobiliário era invejado por muitos, mas naquele momento parecia estranhamente insignificante. Seu celular não parava de tocar. Mensagens de sua assistente, lembretes de reuniões, chamadas perdidas de investidores. O mundo de Murilo Rezende não podia parar, mesmo quando seu coração estava em outro lugar. Você tem uma vida ocupada, comentou Lavínia, saindo do quarto com os cabelos úmidos de outro banho. Murilo guardou o telefone. Nada que não possa esperar. As gêmeas emergiram do quarto logo depois, com os cabelos penteados e usando as roupas novas que Murilo providenciara. Eram verdadeiramente idênticas, exceto por um pequeno sinal de nascença, que Isis tinha próximo ao olho esquerdo. Tio Murilo, esse hotel é seu? Perguntou Lívia, a mais falante das 2. Murilo sorriu. Não, pequena. Mas já construí prédios parecidos com esse. Como aqueles de blocos que a gente brincava na creche. Os olhos de Isis brilhavam de admiração. Algo assim, só que bem maiores. Lavínia observava a interação com um misto de gratidão e preocupação. Precisamos conversar sobre o que acontece agora, Murilo. Não podemos ficar neste hotel para sempre, e você certamente tem compromissos. Antes que Murilo pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Era Helena, sua noiva. Por um momento ele hesitou, então atendeu, afastando-se um pouco. Estou esperando há 1 hora no Le Jardin.
A voz feminina soava irritada. O brunch com meus pais, lembra? Eles vieram especialmente para confirmar os detalhes do casamento. Murilo fechou os olhos. Helena, surgiu uma emergência, não vou poder ir. Que tipo de emergência é mais importante que nosso casamento? Te explico depois. Ele desligou, sentindo o peso de um mundo que subitamente havia se tornado muito mais complicado. Quando se virou, encontrou o olhar de Lavínia. Você vai se casar? Ela afirmou não como uma pergunta. Em 2 meses. Murilo passou a mão pelos cabelos. Mas isso não muda o que precisamos resolver agora. Quem é ela? A pergunta escapou dos lábios de Lavínia antes que pudesse contê-la. Helena Monteiro, filha do maior incorporador imobiliário do país. Nos conhecemos em um evento de negócios há 3 anos. O que Murilo não disse foi que o casamento representava a fusão perfeita de 2 impérios, uma aliança estratégica aplaudida por acionistas e invejada por concorrentes. Helena era bela, sofisticada e entendia perfeitamente o mundo em que viviam. Era o casamento perfeito no papel. Apenas faltava algo que Murilo nunca conseguira nomear. Vou levar vocês ao hospital primeiro, decidiu Murilo, mudando de assunto. Você não parece bem, Lavínia. Depois resolveremos onde ficarão. Não precisamos de mais ajuda. Já fez o suficiente. Não fiz. E talvez nunca consiga fazer o suficiente. O que Murilo não revelou foi que passar aquela noite na suíte ouvindo as histórias de Lavínia havia despertado algo que ele mantivera adormecido por anos. Havia conseguido tudo o que sonhara materialmente, mas a um preço que só agora começava a compreender. Eu construí um império, Lavínia, mas perdi algo no caminho. Talvez seja a hora de recuperar. O diagnóstico no hospital particular foi pior do que Murilo imaginava. Anemia severa, desnutrição, início de pneumonia, além de um quadro de ansiedade e depressão. As meninas também apresentavam deficiências nutricionais, embora menos graves. Um testemunho silencioso de como Lavínia havia sacrificado sua própria saúde para proteger as filhas. Ela precisará ficar internada por alguns dias, explicou o médico a Murilo no corredor. As pequenas podem ir para casa, mas recomendo acompanhamento nutricional e psicológico. Casa. A palavra ecoou na mente de Murilo. Elas não tinham uma casa. Faça o melhor tratamento possível, doutor. Custo não é problema. Na sala de espera, Lívia e Isis desenhavam em um caderno que uma enfermeira gentilmente oferecera. Murilo sentou-se ao lado delas, observando os traços coloridos que formavam o que parecia ser uma casa com um jardim. É a casa dos sonhos, da mamãe, explicou Lívia, percebendo seu interesse. Ela sempre diz que um dia vamos morar numa casa com jardim, onde podemos plantar flores. Mamãe adora flores, completou Isis mais reservada. Ela conhece o nome de todas. Murilo sorriu, lembrando-se de uma adolescente que passava horas folheando catálogos de flores, sonhando com sua própria floricultura. Sei que ela gosta. Rosas eram as favoritas dela, não? Ainda são, respondeu Isis, surpresa. Como sabia? Sua mãe e eu éramos amigos há muito tempo, antes de vocês nascerem. As meninas trocaram olhares significativos com aquela comunicação silenciosa que parecia unir gêmeos. Você é o menino da foto? Perguntou Lívia finalmente. Que foto? Mamãe tem uma foto velhinha numa caixinha. Ela olha quando acha que estamos dormindo. É de um menino e uma menina abraçados. O coração de Murilo acelerou. Ela havia guardado a mesma foto que ele carregava. Durante todos esses anos, separados por circunstâncias e escolhas, ambos haviam se agarrado à mesma memória. Quando finalmente pôde visitar Lavínia no quarto, ela parecia menor e mais frágil contra os lençóis brancos do hospital. Um soro alimentava suas veias com nutrientes que seu corpo desesperadamente necessitava. Minhas filhas estão bem. Minha assistente as levou para comprar algumas roupas e brinquedos. Voltarão mais tarde. Lavínia relaxou visivelmente. Obrigada, Murilo, por tudo. Quando sair daqui, encontrarei um jeito de retribuir. Murilo sentou-se na beira da cama e tomou gentilmente a mão dela entre as suas. Já pensei em tudo. Tenho um apartamento vazio em um dos meus condomínios.
É seu pelo tempo que precisar. Não posso aceitar. Pode e vai. Considere um empréstimo se preferir. Quando estiver melhor, temos uma vaga de paisagista na empresa. Os jardins dos nossos condomínios são nosso diferencial. Os olhos de Lavínia se encheram de lágrimas. Como sabe que ainda gosto de plantas? Suas filhas me contaram. E para ser honesto, nunca acreditei que esse sonho morresse em você. Ele hesitou. Elas também me contaram sobre a foto. Um rubor coloriu as faces pálidas de Lavínia. Algumas coisas são difíceis de deixar para trás. Naquele quarto de hospital, com o som constante dos monitores cardíacos e o aroma antisséptico no ar, algo começou a florescer novamente. Não era apenas gratidão ou compaixão, mas o despertar de sentimentos que haviam permanecido em hibernação por décadas esperando o momento certo para renascer. Descanse agora, murmurou Murilo, ajustando o cobertor sobre ela. Prometo que, quando acordar, o pesadelo terá acabado. O edifício Primavera era uma das joias da coroa no império imobiliário de Murilo. Localizado em um bairro nobre, suas linhas arquitetônicas contemporâneas e áreas verdes extensas o tornavam um dos endereços mais cobiçados da cidade. Era no 12º andar deste prédio que se encontrava o apartamento onde Lavínia, que as gêmeas agora residiam. 2 semanas haviam se passado desde a saída de Lavínia do hospital. A transformação era visível, seu rosto havia recuperado alguma cor e seus olhos, antes opacos pelo sofrimento, começavam a recobrar um pouco do brilho que Murilo lembrava. As meninas floresciam como plantas finalmente expostas ao sol, encantadas com seu novo lar e a segurança que ele proporcionava. Ainda não consigo acreditar que estamos aqui, disse Lavínia, enquanto regava as plantas que decoravam a varanda espaçosa do apartamento. O céu de São Paulo se estendia diante delas, uma mistura de azul e cinza, pontuado pelos arranha-céus. Murilo observava à distância, apoiado no batente da porta. Vinha visitá-las quase diariamente, trazendo presentes para as meninas e supervisionando pessoalmente a adaptação de Lavínia ao novo emprego na empresa. O paisagista-chefe ficou impressionado com seus conhecimentos, comentou Murilo. Disse que você tem um talento natural. Lavínia sorriu, um gesto que se tornava mais frequente. Sempre amei plantas. Nos últimos anos, mesmo nas piores situações, eu observava jardins públicos, decorações florais em vitrines. Era como uma terapia. O telefone de Murilo vibrou no bolso. Ele o ignorou sabendo que provavelmente era Helena. As discussões com a noiva haviam se tornado mais frequentes nas últimas semanas, especialmente depois que ela descobrira sobre Lavínia. Sua noiva deve estar impaciente, observou Lavínia perceptivamente. Você tem cancelado muitos compromissos por nossa causa. Helena entende que tenho responsabilidades. Era uma meia-verdade e ambos sabiam. Na realidade, Helena não entendia nem aceitava a situação. Caridade é uma coisa, Murilo. Obsessão é outra, havia dito durante sua última discussão. Essa mulher e essas crianças não são sua responsabilidade. Contrate uma assistente social se quiser ajudar, mas mantenha a distância apropriada. O som de risadas infantis interrompeu seus pensamentos. Lívia e Isis correram para a varanda, segurando desenhos coloridos. Tio Murilo, olha o que fizemos na escola, exclamou Lívia, estendendo um desenho de uma casa com uma família. Murilo se agachou para examinar o trabalho das crianças. O desenho mostrava 4 figuras de mãos dadas, uma mulher, 2 meninas e um homem de terno. Esse sou eu? Perguntou apontando para a figura masculina. Isis assentiu timidamente. A professora pediu para desenhar nossa família. Pode ser a família que queremos também. Lavínia interviu rapidamente, embaraçada. Meninas, o tio Murilo é nosso amigo, não... Está tudo bem, interrompeu Murilo com um sorriso genuíno. Estou honrado em fazer parte da família nos desenhos. Mais tarde, quando as crianças já estavam no quarto brincando, Murilo e Lavínia sentaram-se na sala, compartilhando uma garrafa de vinho. Preciso me desculpar pelo desenho das meninas, disse Lavínia, encarando seu copo. Elas se apegaram muito a você. Não há nada para se desculpar. Ah, sim. Você já tem uma vida, Murilo. Uma noiva, uma empresa, responsabilidades. Não pode ficar preso a nós para sempre.
Murilo contemplou o líquido rubi em seu copo. E se eu dissesse que estar com vocês tem sido a parte mais significativa dos meus dias? O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não pronunciadas. No apartamento luxuoso, pairando sobre a cidade que nunca dormia, dois corações que haviam sido separados pela vida começavam a gravitar um em direção ao outro novamente. O escritório de Murilo ocupava o andar inteiro do edifício sede de sua incorporadora. Painéis de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele ajudara a transformar, e a decoração minimalista refletia seu gosto pessoal por linhas limpas e espaços organizados. Helena Monteiro observava a cidade, lá embaixo, de costas para Murilo. Seu vestido de grife acentuava sua silhueta esguia, e o cabelo loiro perfeito captava a luz do sol poente. 6 reuniões canceladas este mês, Murilo. Meu pai está começando a questionar se você ainda está comprometido com a fusão. Murilo suspirou, passando a mão pelo rosto. A fusão não depende do nosso casamento, Helena. Ela se virou, exibindo o diamante de 5 quilates em seu dedo. Ambos sabemos que sim. Nosso casamento é a garantia final de que os impérios Rezende e Monteiro permanecerão unidos. É um acordo benéfico para todos. Um acordo. A palavra soou amarga em seus lábios. É isso que somos. Helena caminhou até ele, sua expressão suavizando. Somos parceiros, Murilo. Sempre fomos honestos um com o outro sobre o que este relacionamento significa. Compatibilidade, respeito mútuo, objetivos alinhados. Ela tocou seu rosto gentilmente. Nunca prometemos amor arrebatador. Prometemos uma parceria sólida. Murilo sabia que ela estava certa. Seu relacionamento sempre fora baseado em respeito e pragmatismo. Helena era uma mulher inteligente e determinada, que compreendia as pressões e exigências de comandar um império. Nunca lhe fizera cobranças emocionais ou exigira demonstrações de afeto que não faziam parte da natureza dele, ou assim ele acreditava até algumas semanas atrás. Ela é ela, não é? A garota da foto. Helena não precisava especificar. Murilo hesitou, então assentiu. Lavínia, crescemos juntos. E agora ela está de volta, coincidentemente necessitando desesperadamente de um salvador. O tom de Helena era calculadamente neutro. Não é assim. Não estou questionando seus motivos, Murilo. Estou questionando os dela. Helena ajustou sua pulseira de diamantes distraidamente. Sabe quantas mulheres adorariam estar no meu lugar? Quantas fariam qualquer coisa para conquistar um homem com seu poder e fortuna? Lavínia não sabe quem eu me tornei quando nos reencontramos. Mas sabia antes. Você mesmo me disse que ela o reconheceu de revistas e televisão. Helena aproximou-se, seu perfume caro envolvendo-o. Só estou pedindo que seja cauteloso. Abrir as portas da sua vida e da sua empresa para alguém que viveu à margem da sociedade. Há riscos. As palavras de Helena plantaram uma semente de dúvida em sua mente. Seria possível que Lavínia o tivesse reconhecido antes daquela noite chuvosa? Teria ela se posicionado estrategicamente, esperando ser encontrada? Naquela mesma tarde, dirigindo para o condomínio onde Lavínia morava, Murilo lutava contra esses pensamentos. Conhecia Lavínia, conhecia sua integridade desde a infância. Mas as pessoas mudavam, não? 20 anos de sofrimento e privação podiam transformar qualquer um. Seus pensamentos foram interrompidos quando chegou ao apartamento e encontrou Lavínia arrumando sua bolsa, vestida com o uniforme da empresa. Pensei que hoje fosse seu dia de folga, comentou surpreso. Era, mas Antônio pediu ajuda com o projeto do novo condomínio. Parece que o cliente quer um jardim japonês autêntico. E estou pesquisando as espécies adequadas. Seu entusiasmo era contagiante. Nos poucos meses trabalhando como assistente de paisagismo, Lavínia havia demonstrado não apenas conhecimento técnico surpreendente, mas uma paixão genuína pelo trabalho que não passou despercebida. Onde estão as meninas? Na casa da Dona Marlene, no 8º andar. Ela adora cuidar delas depois da escola quando preciso trabalhar. Lavínia hesitou. Está tudo bem, Murilo? Parece preocupado. Ele forçou um sorriso. Só cansado. Tem 1 minuto antes de sair?
Precisamos conversar. Eles sentaram-se na pequena sala. Murilo escolheu cuidadosamente suas palavras. Lavínia, preciso te perguntar algo, e quero que seja completamente honesta. Ela assentiu subitamente tensa. Naquela noite, quando nos encontramos, você sabia que eu passaria por aquela rua? A expressão de Lavínia passou da confusão à mágoa e finalmente à indignação. Está me perguntando se armei aquele encontro? Se planejei estar desabrigada com minhas filhas na chuva, esperando que você por acaso passasse e me reconhecesse? Colocado dessa forma, a pergunta soava absurda até para Murilo. Desculpe, eu não... Sua noiva sugeriu isso, não foi? Lavínia levantou-se, os olhos brilhando de raiva contida. Claro que sim. Por que um homem rico e poderoso ajudaria uma ex-amiga sem esperar algo em troca? Deve haver um motivo oculto, certo? Lavínia, por favor, acha que não me envergonho todos os dias por depender da sua ajuda? Que não percebo os olhares dos seus funcionários especulando o que fiz para merecer seu favor? Ela respirou, fundo, contendo as lágrimas. Talvez tenha sido um erro. Talvez devêssemos ter continuado nossos caminhos separados. Murilo percebeu com clareza devastadora o quanto suas palavras a haviam ferido. A realização doeu mais do que ele esperava. Perdoe-me. Foi imperdoável perguntar isso. Foi, ela concordou, recompondo-se. Mas entendo sua posição. Tem muito a perder. Um casamento vantajoso, uma fusão empresarial. Não são coisas que se arriscam por sentimentalismo juvenil. Não é sentimentalismo, Murilo protestou mais para si mesmo que para ela. Não importa o que seja. Lavínia pegou sua bolsa. Estou grata por sua ajuda, mas talvez seja hora de estabelecermos alguns limites, para o bem de todos. Quando ela saiu, Murilo permaneceu sentado, enfrentando uma verdade que vinha evitando por semanas. O que sentia por Lavínia havia transcendido há muito a compaixão ou o desejo de ajudar. O que começara como um resgate havia se transformado em algo mais profundo, algo que ameaçava desestabilizar a vida cuidadosamente construída que ele havia planejado. Em seu bolso, o telefone vibrou com uma mensagem de Helena, lembrando-o da prova final do bolo de casamento no dia seguinte. Dois mundos colidiam, e Murilo sabia que logo teria que escolher em qual deles queria viver. A tensão entre Murilo e Lavínia persistiu por dias após a discussão. Ele continuava visitando as gêmeas, mas os encontros eram breves e formais. Lavínia garantia estar fora ou ocupada quando ele chegava. O abismo entre eles parecia intransponível. Numa tarde chuvosa, eco daquela que os reunira meses antes, Murilo estava em seu escritório revisando contratos quando sua secretária o interrompeu. Senhor Rezende, há um homem insistindo em vê-lo. Não tem agendamento, mas diz ser importante. Chama-se Ricardo Mendes. O nome não significava nada para Murilo, até que uma lembrança emergiu. Ricardo, o ex-marido de Lavínia. Mande-o entrar. O homem que cruzou a porta não correspondia à imagem que Murilo havia construído mentalmente. Era bem apessoado, vestido com roupas caras, embora ligeiramente gastas. Seu sorriso exalava confiança, mas seus olhos revelavam uma tensão nervosa. Senhor Rezende, agradeço por me receber. Ricardo estendeu a mão que Murilo ignorou deliberadamente. O que quer, Sr. Mendes? Ricardo não pareceu ofendido. Tomou assento sem ser convidado. Vim discutir sobre minha família. Sua família. A voz de Murilo adquiriu um tom gélido. Pelo que sei, você os abandonou há anos. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Cometi erros, reconheço. Mas soube que Lavínia e minhas filhas estão vivendo num de seus condomínios. De luxo. Vim agradecer por cuidar delas na minha ausência. Na sua ausência? Murilo quase riu. É assim que chama abandono e negligência nos dias de hoje? Olha, não vim buscar confronto. Ricardo inclinou-se para a frente. Estive em uma fase ruim. Dívidas, problemas com apostas, mas estou limpo agora. Consegui um bom emprego, estou estável financeiramente. Quero uma chance de conhecer minhas filhas. Murilo estudou o homem à sua frente, tentando decifrar suas reais intenções. Por que veio até mim e não diretamente a Lavínia? Sei que é você quem está mantendo tudo. O apartamento, o emprego dela, a escola das meninas.
Ricardo sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. E, francamente, imagino que tenha alguma influência sobre ela. Talvez possa facilitar as coisas. Que tipo de facilitação? Espera de mim? Apenas que explique a ela que as crianças têm direito de conhecer o pai. Não estou pedindo a guarda, só visitas regulares. Ele fez uma pausa calculada. A menos que você tenha outros planos para minha família. A insinuação era clara, e Murilo sentiu uma onda de repulsa. Saia do meu escritório. Tenho direitos legais, insistiu Ricardo, uma nota de desespero emergindo em sua voz. Posso solicitar guarda compartilhada e acredite, nenhum juiz negaria isso a um pai que deseja se redimir. Um pai que deixou suas filhas passarem fome na rua? Murilo levantou-se controlando a raiva. Faça o que achar melhor, Sr. Mendes. Mas saiba que Lavínia tem os melhores advogados à sua disposição agora. Quando Ricardo saiu, Murilo imediatamente ligou para Lavínia, mas ela não atendeu. Decidiu ir pessoalmente ao apartamento. Precisava alertá-la sobre o retorno do ex-marido. Quando chegou, encontrou-a regando as plantas na varanda, as gêmeas desenhando na mesa da sala. A cena doméstica o tocou de uma forma que não esperava. Murilo, não esperava você hoje. Precisamos conversar. Em particular, detectando a urgência em sua voz, Lavínia pediu que as meninas continuassem desenhando e levou Murilo para a cozinha. O que aconteceu? Ricardo esteve no meu escritório hoje. A cor abandonou o rosto de Lavínia. Seus dedos agarraram a borda da pia para se apoiar. O que ele queria? Quer ver as meninas, falou sobre direitos paternos, guarda compartilhada. Lavínia fechou os olhos, um tremor perpassando seu corpo. Por quê? Por que agora? Depois de anos sem dar notícias, sem enviar um centavo para a alimentação das próprias filhas. Acho que soube da sua nova situação. Talvez esteja interessado no dinheiro, ou percebeu que você está envolvido e quer extrair algo disso, completou Lavínia amargamente. Típico dele, sempre procurando um ângulo vantajoso, uma forma de explorar situações. Murilo tocou seu ombro gentilmente. Não precisa. Vê-lo se não quiser. Posso contratar segurança, mudar vocês para outro condomínio. E viver como fugitivas para sempre? Lavínia balançou a cabeça. Não, as meninas estão finalmente estáveis, felizes. Precisamos resolver isso de outra forma. Naquele momento ouviram passos aproximando-se da cozinha. Lívia apareceu na porta, segurando um desenho. Mamãe, terminei meu projeto da escola. É uma árvore genealógica, ajudou Lavínia, forçando um sorriso. Isso. Coloquei você, eu e Isis, a vovó que está no céu. Mas não sei como é o papai. Nunca vi uma foto dele. O silêncio que se seguiu foi denso. Lavínia e Murilo trocaram olhares significativos. A realidade que haviam tentado adiar agora batia à porta, literal e figurativamente. Querida, por que não termina depois? Mamãe e tio Murilo precisam conversar. Lívia assentiu e saiu, mas não sem antes lançar um olhar curioso aos adultos. Elas vão começar a perguntar cada vez mais, disse Lavínia depois que a menina saiu. Estão crescendo, percebendo que outras crianças têm pais. Murilo hesitou, então decidiu compartilhar algo que havia guardado para si. Contratei um investigador quando Ricardo apareceu. Descobri algumas coisas sobre ele. Que tipo de coisas? Ele não está tão estabilizado quanto afirma. Conseguiu um emprego há 2 meses como gerente de vendas em uma concessionária, mas já tem 3 processos trabalhistas anteriores. Continua com dívidas. E há um boletim de ocorrência recente por violência doméstica contra uma ex-namorada. Lavínia abraçou o próprio corpo, como se sentisse frio subitamente. Ele nunca mudou. Mas há algo mais, continuou Murilo, tocando seu braço gentilmente. Encontramos provas de que ele fraudou documentos no passado. Documentos de casamento, especificamente. O que quer dizer? Lavínia. Você e Ricardo nunca foram legalmente casados. Ele falsificou a certidão para ter controle sobre você, para que se sentisse presa a ele. A revelação atingiu Lavínia como um raio. Lembrou-se de como Ricardo insistira em uma cerimônia rápida, sem convidados. Como nunca permitira que
ela tivesse cópias dos documentos. Como sempre, a ameaçara dizendo que, como marido, tinha direitos legais sobre ela. Estive presa a uma mentira todos esses anos. As lágrimas começaram a cair. Acreditei que era minha obrigação suportar. Tudo que éramos uma família perante a lei e Deus. Murilo a envolveu em seus braços, segurando-a enquanto soluçava. Você nunca esteve legalmente casada com ele, Lavínia. Ele não tem qualquer direito sobre você. Mas as meninas... O nome dele está na certidão de nascimento. Sim, ele continua sendo o pai biológico, mas com seu histórico de abandono e as novas evidências de comportamento violento, nenhum juiz daria a ele mais que visitas supervisionadas, se tanto. Enquanto Lavínia processava a informação, algo mudou em sua expressão. Uma sombra de medo deu lugar a uma determinação que Murilo não via desde os tempos de adolescência, quando ela desafiava o pai alcoólatra para defender a mãe. Não permitirei que ele entre na vida das meninas para traumatizá-las como fez comigo. Ela ergueu o queixo enxugando as lágrimas. Se ele quer guerra, está preparado para perder. Murilo sorriu, reconhecendo a força que sempre admirara nela. Faremos isso juntos. Ele não sabe com quem está se metendo. Naquela cozinha, enquanto o sol se punha lançando tons dourados pela janela, algo mais que determinação nasceu entre eles. Uma aliança que transcendia a amizade ou a compaixão. Estavam conectados agora por algo mais forte. A proteção daquelas duas crianças que, sem perceberem, haviam se tornado o centro do universo de ambos. O elegante salão de festas do Grand Hyatt resplandecia com arranjos florais sofisticados, taças de cristal e a fina seleção de convidados que representavam a elite empresarial de São Paulo. A festa de noivado de Murilo Rezende e Helena Monteiro era o evento social do ano, amplamente coberto pela mídia especializada em celebridades e negócios. Murilo ajustou a gravata borboleta diante do espelho do banheiro masculino, sentindo o peso de cada minuto que passava. Do lado de fora, 200 convidados, sócios, investidores e familiares aguardavam o brinde oficial que selaria a união de dois impérios imobiliários. A porta abriu-se e Carlos Monteiro, pai de Helena, entrou. Aos 65 anos, mantinha a postura intimidadora que o tornara temido no mercado. Está tudo bem, meu rapaz? Helena está preocupada com sua demora. Apenas um momento de reflexão, Carlos. O homem mais velho aproximou-se, ajustando a própria gravata ao lado de Murilo. Nervosismo pré-nupcial? Normal. Eu mesmo quase desisti no último minuto. Ele riu, dando um tapinha no ombro do futuro genro. Mas foi a melhor decisão que tomei. 40 anos de casamento e um império construído junto à minha Helena. Helena. Mãe e filha compartilhavam não apenas o nome, mas a determinação férrea e a visão estratégica para os negócios. Este casamento é mais que uma união de famílias, Murilo. É a consolidação do maior grupo imobiliário da América Latina. Carlos encarou-o pelo espelho. Claro, desde que recentes distrações não comprometam o acordo. Murilo virou-se para encará-lo. Que distrações? Vamos ser francos. Sabemos sobre sua obra de caridade particular. A mulher das ruas e suas filhas. O tom era casual, mas os olhos frios. Admirável sua compaixão. Mas Helena me contou que você tem se envolvido pessoalmente demais. Há rumores circulando. Não me importo com rumores. Deveria. Rumores afetam ações, parcerias e investimentos. Carlos ajustou os punhos da camisa, revelando abotoaduras de ouro maciço. Tudo que construiu pode desmoronar por causa de sentimentalismos mal direcionados. O celular de Murilo vibrou no bolso. Lavínia. Haviam conversado mais cedo sobre a audiência de guarda marcada para a semana seguinte. Ricardo cumprira sua ameaça, entrando com um pedido de guarda compartilhada. Preciso atender. Claro, disse Carlos, dirigindo-se à porta. Apenas lembre-se, Murilo, nessa altura da vida, um homem precisa escolher entre o que deseja e o que construiu. Raramente pode ter ambos. Quando a porta fechou, Murilo atendeu. A voz de Lavínia soava angustiada. Ele esteve aqui, Murilo. Ricardo apareceu no apartamento. Murilo sentiu o sangue gelar.
Ele te machucou? As meninas... Estamos bem. O porteiro não o deixou subir, mas ele ficou gritando no saguão que tem direitos, que vai levar as meninas embora. Sua voz tremeu. As meninas ouviram tudo pela janela. Estão assustadas, perguntando quem é esse homem que diz ser pai delas. Estou indo para aí agora mesmo. Houve uma pausa na linha. Não era hoje seu jantar de noivado? Murilo olhou para o reflexo no espelho. O smoking impecável, a gravata perfeita, o relógio de platina, a imagem do sucesso. Isso não importa agora. Claro que importa. É seu futuro, sua vida. A voz de Lavínia suavizou. Estamos bem. Murilo, o segurança que você contratou já está aqui. Vou dar um chá calmante para as meninas e colocá-las na cama. Podemos conversar amanhã. Lavínia, por favor, não destrua seu compromisso por nossa causa. Já fez mais que o... Suficiente. A ligação encerrou, deixando Murilo com uma sensação de vazio. Do outro lado da porta, a música suave e o burburinho de conversas lembravam-no do mundo que o aguardava. O mundo que construíra para si, meticulosamente planejado, onde cada elemento estava em seu devido lugar, exceto seu coração. Quando finalmente emergiu do banheiro, Helena o esperava no corredor, deslumbrante em seu vestido branco de alta costura. Estava começando a pensar que havia fugido pela janela, brincou ela, mas seus olhos revelavam genuína preocupação. Está tudo bem? Precisamos conversar, Helena. Ela estudou sua expressão por um momento, então assentiu. O terraço deve estar vazio. Sob as estrelas de uma noite de primavera, com a cidade iluminada aos seus pés, Murilo tentou encontrar as palavras certas. É ela, não é? A mulher que você resgatou. Helena não parecia zangada, apenas resignada. Percebi há semanas, Murilo. A forma como você fala dela, como cancela compromissos para resolver emergências. Nunca quis magoar você. Helena sorriu tristemente. Acredito em você. Na verdade, sempre soube que havia alguém do seu passado. Via em seus olhos quando você ficava distante durante nossos jantares, como se estivesse procurando alguém, na multidão. Ela tocou suavemente seu rosto. Só não esperava que esse fantasma se materializasse. O que fazemos agora? Você já tomou sua decisão, não percebe? Helena removeu delicadamente o anel de noivado. Talvez seja melhor assim. Casamentos devem ser construídos sobre algo mais que conveniência estratégica. Seu pai vai me destruir, murmurou Murilo, meio brincando, meio sério. Provavelmente tentará, concordou Helena, com um leve sorriso. Mas você é mais inteligente que ele. E, curiosamente, estarei torcendo por você. Ela colocou o anel na palma da mão dele. Vá, eu cuido dos convidados. Inventarei algo sobre uma emergência familiar. Sinto muito. Eu sei. Ela o beijou suavemente na bochecha. Agora vá, antes que mude de ideia e decida que a fusão empresarial vale mais que seu coração. 20 minutos depois, Murilo estacionava seu carro na garagem do edifício Primavera. Seu celular não parava de vibrar com ligações de Carlos, sócios e amigos confusos. Ignorou todas. No apartamento, encontrou Lavínia na sala escurecida. Apenas um abajur iluminava o ambiente. As gêmeas dormiam no quarto, finalmente tranquilas após o susto. Murilo, o que está fazendo aqui? Ela levantou-se, surpresa ao vê-lo ainda de smoking. E a festa? Terminei meu noivado. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado e possibilidades. Por quê? A pergunta era apenas um sussurro. Porque percebi que estava construindo uma vida baseada em expectativas e conveniências, não em verdade. Murilo aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Porque quando você me ligou, não hesitei nem por um segundo. Porque quando tenho que escolher entre o império que construí e as pessoas que amo, não há escolha real a fazer. Lavínia olhou para suas mãos unidas. As pessoas que você ama. Você, as meninas, a família que encontrei quando menos esperava. As lágrimas brilhavam nos olhos de Lavínia, a luz suave do abajur. Murilo, não quero ser a responsável pela destruição de tudo que você construiu. Você não é a destruição. É a reconstrução.
Ele sorriu, levando a mão ao bolso interno do smoking. De lá, retirou a foto desgastada que carregava há anos, 2 adolescentes sorridentes sob uma mangueira. Sempre te carreguei comigo, Lavínia, mesmo quando achei que te havia perdido para sempre. Naquela sala silenciosa, com a cidade adormecendo lá fora, Murilo Rezende fez a escolha que mudaria o curso de sua vida. Não foi a escolha mais fácil ou a mais segura. Foi simplesmente a única escolha verdadeira que poderia fazer. O escritório da advogada Cristina Batalha refletia sua personalidade, sofisticado, organizado e intimidador. Na sala de reuniões, envidraçada, Lavínia sentava-se rigidamente, as mãos cruzadas sobre a pasta com documentos. Murilo estava ao seu lado, uma presença reconfortante naquele momento de tensão. Vamos revisar os fatos novamente, disse Cristina, uma mulher de 50 anos conhecida por sua implacabilidade nos tribunais. Ricardo abandonou você e as meninas quando elas tinham 2 anos. Nenhum contato, nenhuma pensão alimentícia por 4 anos, correto? Lavínia assentiu. Ele simplesmente desapareceu. Levou tudo de valor da casa, deixou contas não pagas, aluguel atrasado. Excelente. E agora convenientemente reaparece quando sua situação financeira melhorou. Cristina fez anotações precisas. O que nos ajuda é que descobrimos que o suposto casamento nunca existiu legalmente. A certidão que ele apresentou é falsificada. Isso enfraquece o caso dele para a guarda compartilhada? Perguntou Murilo. Significativamente. Além disso, temos o boletim de ocorrência da ex-namorada por agressão, os processos trabalhistas indicando instabilidade e o histórico de dívidas não pagas. Cristina removeu os óculos encarando diretamente Lavínia. Mas precisamos ser realistas. Ele continua sendo o pai biológico. A justiça tende a favorecer a manutenção desse vínculo, mesmo em casos complicados como este. Então ele pode ganhar. A voz de Lavínia tremeu. Não aguarda, certamente não, mas possivelmente direito a visitas supervisionadas. Cristina fechou a pasta com firmeza. A menos que tenhamos algo mais contundente contra ele. Murilo e Lavínia trocaram olhares. Como o quê? Idealmente, algo que demonstre que ele representa um perigo real para as crianças. Não apenas negligência, mas ameaça concreta. Cristina tamborilou os dedos na mesa, pensativa. As meninas nunca mencionaram abusos durante o tempo que viveram com ele? Elas eram muito pequenas, respondeu Lavínia. Nem se lembram dele. A advogada assentiu. Continuaremos com o que temos, então. A audiência está marcada para quinta-feira. Esteja preparada para perguntas difíceis, Lavínia. Ele tentará pintar você como uma mãe incompetente que permitiu que as filhas vivessem em situação de rua. Isso é injusto, protestou Murilo. A justiça raramente é justa, Sr. Rezende. É um campo de batalha onde a verdade compete com percepções e preconceitos. Cristina guardou seus documentos. E já que estamos falando de percepções, devo mencionar outro aspecto delicado. Qual? Seu relacionamento. Ela gesticulou entre Murilo e Lavínia. A defesa de Ricardo certamente o caracterizará como um homem rico aproveitando-se de uma mulher vulnerável, criando dependência financeira para afastá-la do verdadeiro pai das crianças. As palavras atingiram Lavínia como um soco. Isso é absurdo. Murilo salvou nossas vidas e terminou um noivado vantajoso logo depois de conhecê-la. A narrativa escreve-se sozinha. Cristina voltou-se para Murilo. O ideal seria que você mantivesse distância durante o processo, pelo menos publicamente. Murilo balançou a cabeça. Não vou abandoná-las agora. Não estou sugerindo abandono, apenas discrição, para o bem do caso. O caminho de volta ao apartamento foi silencioso. Quando chegaram, a babá informou que as meninas estavam no quarto, brincando tranquilamente, alheias à tormenta que se formava ao seu redor. Talvez Cristina tenha razão, disse Lavínia finalmente quando ficaram sozinhos. Sua presença constante pode prejudicar meu caso. Não acredito nisso. Murilo aproximou-se, segurando suas mãos. Estamos juntos nessa batalha, Lavínia. Não vou recuar agora. Mas seu império, meu império sobreviverá. O que não sobreviveria seria abandonar vocês quando mais precisam de mim. Ele tocou seu rosto gentilmente.
Desde que cancelei o noivado, Carlos tem tentado me pressionar, é verdade. Alguns investidores recuaram, algumas parcerias estão em risco, mas tenho bons advogados também. E décadas de contratos sólidos me protegendo. Lavínia olhou para ele com admiração e preocupação. Por que está arriscando tudo isso por nós? Porque finalmente entendi o que realmente importa. Passei 20 anos construindo prédios e esqueci de construir uma vida. Murilo sorriu. Ou talvez estivesse apenas esperando a vida certa para construir. O momento foi interrompido por batidas na porta. A expressão de Murilo endureceu ao ver pelo olho mágico quem estava do outro lado. É Ricardo. Lavínia empalideceu. Não quero vê-lo. Não precisa. Murilo abriu apenas uma fresta da porta, bloqueando a entrada com seu corpo. O que quer, Mendes? Ricardo parecia nervoso, diferente da postura confiante que exibira no escritório de Murilo. Preciso falar com Lavínia, é importante. Ela não quer vê-lo. Qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados. Por favor, insistiu Ricardo, subitamente vulnerável. Não se trata do processo, é sobre outra coisa. Algo na expressão dele fez Murilo hesitar. Consultou Lavínia com o olhar que finalmente assentiu. Ricardo entrou, mantendo-se próximo à porta, como se não quisesse invadir aquele espaço familiar que não incluía sua presença. Fale logo, exigiu Lavínia, mantendo distância. Vim propor um acordo. Ricardo encarou o chão, visivelmente desconfortável. Retiro o pedido de guarda compartilhada. Renuncio a qualquer direito sobre as meninas. Lavínia e Murilo trocaram olhares surpresos. Por quê? Perguntou ela, desconfiada. Ricardo finalmente ergueu os olhos, revelando uma expressão que parecia genuinamente atormentada. Não sou um bom pai, Lavínia. Nunca fui. Só quis a guarda porque estava quebrado novamente. Achei que você tivesse dinheiro agora ou que seu amigo, ele olhou brevemente para Murilo, pagaria bem para me manter longe. A revelação, embora chocante em sua franqueza, não surpreendeu Lavínia. Então era chantagem. Chame do que quiser, estava desesperado. Ricardo suspirou profundamente. Mas ontem vi as meninas no parque do condomínio de longe. Elas pareciam tão felizes, tão normais. Percebi que não tenho o direito de bagunçar a vida delas por dinheiro. Por que acreditaríamos em você? Questionou Murilo, ainda desconfiado. Ricardo retirou um envelope do bolso. Trouxe isso, um documento renunciando formalmente à paternidade, pronto para ser registrado em cartório. Só preciso assinar na frente de um tabelião. Ele colocou o envelope sobre a mesa. E também minha confissão sobre a falsificação da certidão de casamento. Sei que já descobriram, mas isso confirma oficialmente. Lavínia aproximou-se cautelosamente, examinando os documentos. Por que essa mudança repentina? Ricardo hesitou. Então afastou a manga do casaco, revelando uma braçadeira hospitalar. Tenho câncer terminal. 3 a 6 meses, segundo os médicos. A vulnerabilidade em seu olhar parecia genuína. Não quero passar meus últimos dias em batalhas judiciais. Quero fazer algo certo pela primeira vez. O silêncio que se seguiu foi denso de emoções contraditórias. Lavínia sentia a raiva de anos de abandono, competindo com uma compaixão inesperada. Murilo observava, respeitando o momento que pertencia unicamente a ela. Sinto muito pela doença, disse Lavínia finalmente. Ninguém merece isso. Talvez seja karma, respondeu Ricardo com um sorriso triste, por todo o mal que causei. As meninas, começou Lavínia incerta, não precisam saber sobre mim nem sobre isso. Ricardo moveu-se em direção à porta. É melhor assim. Elas têm você e parece que agora tem ele também. Ele assentiu, levemente na direção de Murilo. Quando a porta fechou atrás de Ricardo, Lavínia permaneceu imóvel, segurando os documentos que representavam o fim de um capítulo sombrio de sua vida. Você acredita nele? Perguntou a Murilo. Acho que sim, mas vamos verificar a história do câncer, por precaução. Lavínia assentiu, então se deixou abraçar por Murilo, finalmente permitindo que lágrimas silenciosas caíssem. Não eram lágrimas pelo homem que acabara de sair,
mas pelo alívio de saber que suas filhas estavam verdadeiramente seguras agora. Acabou, sussurrou Murilo contra seus cabelos. Vocês estão livres. Naquela noite, enquanto as gêmeas dormiam pacificamente em seu quarto, Lavínia e Murilo sentaram-se na varanda, contemplando as luzes da cidade. Uma fase de suas vidas havia se encerrado, abrindo caminho para algo novo, algo que ambos ainda não ousavam nomear completamente, mas que crescia a cada dia, fortalecido pelas batalhas que enfrentavam juntos. O que acontece agora? Perguntou. Lavínia, sua cabeça repousando no ombro dele. Agora, respondeu Murilo, entrelaçando seus dedos aos dela, começamos a construir o futuro. O verdadeiro futuro. As ferramentas espalhadas pelo chão, o cheiro de tinta fresca e o som de martelos criavam uma atmosfera de transformação no amplo espaço comercial. O antigo depósito estava sendo metamorfoseado em algo novo, algo que carregava o sonho de uma menina que crescera admirando flores. Acha mesmo que devo pintar esta parede de verde oliva? Perguntou Lavínia, observando criticamente o espaço que em breve seria a primeira unidade de sua floricultura. Murilo, vestindo jeans e camiseta simples, uma visão rara para quem estava acostumado a vê-lo em ternos impecáveis, sorriu enquanto media cuidadosamente uma prateleira. É a sua loja, Lavínia. A decisão final é sempre sua. Os últimos 3 meses haviam sido de intensas transformações. Com os documentos assinados por Ricardo e a batalha judicial encerrada, Lavínia finalmente pudera concentrar-se em reconstruir não apenas sua vida, mas seus sonhos. A ideia da floricultura surgira durante um jantar casual, quando Murilo perguntara o que ela realmente desejava fazer profissionalmente. O trabalho como paisagista na empresa dele era gratificante, mas Lavínia confessara que seu sonho adolescente de ter o próprio negócio nunca morrera completamente. Naquela mesma noite, Murilo começou a procurar espaços comerciais disponíveis. 2 semanas depois, surpreendeu Lavínia com as chaves de um amplo depósito em um bairro movimentado. "Eik, não posso aceitar", protestara ela inicialmente. "Não é um presente", explicara Murilo. "É um investimento. Sou sócio minoritário. Você tem controle total sobre as decisões. Verá que é um bom negócio para nós dois." O respeito à independência de Lavínia fora o que finalmente a convencera. Ela não queria caridade, mas uma oportunidade justa de reconstruir sua vida por seus próprios méritos. O som de risadas infantis ecoou pelo espaço quando Lívia e Isis entraram correndo, seguidas por Dona Marlene, a vizinha que se tornara uma espécie de avó postiça para as meninas. "Mamãe, olha o que fizemos na escola." Lívia ergueu um vaso pequeno contendo uma muda de planta. Isis carregava um idêntico, seu rosto iluminado pelo mesmo entusiasmo. "São violetas", explicou Isis. "A professora disse que precisam de cuidado especial, como todas as coisas bonitas da vida." Lavínia agachou-se para examinar as plantinhas, seu coração transbordando de orgulho. "Estão lindas. Vamos dar um lugar especial para elas na loja." "Podemos ajudar a organizar as flores quando abrir?" perguntou Lívia, olhando esperançosa. "Claro que sim. Vocês serão minhas assistentes oficiais." Lavínia abraçou as filhas, maravilhada com a transformação que haviam experimentado. As meninas tímidas e assustadas de meses atrás agora eram crianças confiantes e felizes. Dona Marlene aproximou-se de Murilo, observando a cena com um sorriso. "Você fez um milagre naquela família", comentou em voz baixa. Murilo balançou a cabeça. "Não fui eu. Lavínia sempre teve força dentro dela, só precisava de uma chance justa." "E de alguém que acreditasse nela", completou a senhora, dando um tapinha afetuoso no braço dele. "Sabe, em todos meus anos, raramente vi um homem com sua posição ceder tanto espaço para uma mulher crescer por conta própria. A maioria tentaria controlá-la, transformá-la em um troféu." "Não seria a Lavínia que conheço se eu fizesse isso", respondeu Murilo com um sorriso. "E definitivamente não seria a mulher que amo." A confissão escapou naturalmente, sem hesitação. Murilo percebeu que era a primeira vez que verbalizava seus sentimentos tão claramente, embora soubesse há meses o que sentia. "Já era hora de admitir", riu Dona Marlene.
Agora só falta dizer a ela. Mais tarde, naquele dia, enquanto as meninas ajudavam a desembalar algumas amostras de vasos decorativos, Lavínia encontrou Murilo contemplando a fachada da loja, onde um letreiro seria instalado na manhã seguinte. 1 centavo por seus pensamentos, disse ela parando ao seu lado. Estava imaginando como ficará o letreiro. Florescer é um nome perfeito. Lavínia sorriu. Foi ideia das meninas. Acredite. Ou não. Lívia disse que as flores florescem como nós estamos florescendo em nossa nova vida. Ela balançou a cabeça, maravilhada. Às vezes, elas dizem coisas tão profundas que me surpreendo. São filhas da mãe, respondeu Murilo, rindo. Um confortável silêncio estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes, da cidade e das meninas conversando dentro da loja. Tenho algo para te mostrar, disse Murilo finalmente, pegando um envelope do bolso. Chegou hoje. Lavínia abriu o envelope, revelando documentos oficiais. Seus olhos se arregalaram ao entender o conteúdo. Você comprou o imóvel? Achei que fosse apenas um aluguel. Considere um investimento a longo prazo. Imóveis comerciais nesta área só valorizam. Ele sorriu diante da expressão dela. A loja ainda é sua para gerenciar como quiser. Isso apenas garante que ninguém possa tirar este espaço de você. Lavínia estudou seu rosto, percebendo algo mais nos olhos dele. Há algo que não está me contando. Murilo hesitou. Carlos Monteiro tem tentado dificultar meus negócios desde que cancelei o noivado. Comprou alguns terrenos estratégicos. Convenceu investidores a recuarem. Nada que não possa administrar, mas ele é persistente. E comprando este imóvel, você se protege de alguma forma? Lavínia franziu a testa, preocupada. Na verdade, coloquei o imóvel em um fundo fiduciário vinculado a você e às meninas. Mesmo que Carlos consiga afetar meus negócios, este lugar estará seguro. Murilo tocou seu rosto gentilmente. Quero ter certeza que vocês estarão protegidas, independentemente do que aconteça. Lavínia sentiu o peso daquelas palavras. Acha que ele pode realmente prejudicá-lo? Carlos é poderoso e tem conexões por toda parte, mas também tenho meus recursos. Murilo sorriu, tentando tranquilizá-la. Não se preocupe com isso agora. Este é um momento para celebrar, não para temer. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, Lavínia encontrou Murilo na varanda do apartamento. Ele estava ao telefone, a expressão tensa enquanto discutia com alguém sobre percentuais de ações e cláusulas contratuais. Quando desligou, parecia cansado. Desculpe por isso. Problemas na empresa. Por minha causa, disse Lavínia, sentando-se ao lado dele. Por nossa causa. Não, por escolhas que fiz e que faria novamente. Murilo tomou sua mão. Lavínia, preciso que entenda algo. O que está acontecendo com meus negócios são consequências de decisões minhas, não suas. E são problemas temporários que estou perfeitamente equipado para resolver. Mas se você ainda estivesse com Helena, eu seria rico, bem-sucedido e profundamente infeliz. Ele a encarou intensamente. Sabia que antes de encontrar você naquela noite chuvosa, eu havia começado a tomar remédios para dormir? Que passava horas olhando pela janela do meu escritório, sentindo que algo fundamental estava faltando em minha vida? Lavínia balançou, já cabeça surpresa. Quando Helena e eu marcamos o casamento, não foi por amor ou paixão. Foi porque fazia sentido nos negócios, porque era o próximo passo lógico para alguém na minha posição. Murilo suspirou. Eu havia me tornado exatamente o que jurei nunca ser. Alguém que mede valor em cifras e status, não em felicidade verdadeira. E agora? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Agora tenho algo que dinheiro nenhum pode comprar. Seus olhos encontraram os dela. Tenho propósito. Tenho uma segunda chance. Naquele momento, sob o céu estrelado de uma noite de verão, Murilo não precisou dizer as palavras que seu coração gritava. Lavínia as via em seus olhos, sentia-as em cada gesto e atitude dos últimos meses. Enquanto seus lábios finalmente se encontravam em um beijo que selava mais que um momento, selava um futuro. Ambos sabiam que a verdadeira reconstrução não estava acontecendo na loja de flores ou nos negócios de Murilo.
estava acontecendo. Em seus corações, que depois de décadas separados haviam finalmente encontrado o caminho de volta um ao outro. O imponente edifício da Resende Incorporações destacava-se na paisagem urbana, suas linhas arquitetônicas modernas refletindo a visão de seu fundador. No entanto, o clima dentro da sala de reuniões do último andar estava longe da serenidade que a vista panorâmica sugeria. 30%, Murilo, é minha oferta final. Carlos Monteiro recostou-se na cadeira de couro, sua postura relaxada contrastando com a tensão palpável na sala. Murilo permaneceu impassível. Anos de negociações difíceis haviam aperfeiçoado sua capacidade de mascarar emoções. Minha empresa não está à venda, Carlos, especialmente não por uma fração de seu valor real. Seu valor real está desabando a cada semana. Carlos deslizou uma pasta pela mesa polida. 6 investidores principais retiraram seu apoio. 3 projetos importantes estão paralisados por revisões ambientais repentinas. Curioso como a burocracia pode ser implacável quando os contatos certos são acionados. Os 4 advogados sentados à mesa permaneceram em silêncio, observando o embate entre os 2 titãs do mercado imobiliário. Sabemos o que está acontecendo, Carlos, interveio Marcelo, o advogado principal de Murilo. Temos documentado cada interferência, cada pressão exercida sobre nossos parceiros. Se necessário, o caso irá ao CAD por práticas anticompetitivas. Carlos riu, genuinamente divertido. Adoraria ver vocês tentarem. Enquanto os processos se arrastam por anos, o Império Resende se desintegrará. Ele voltou-se para Murilo. Não é pessoal, é apenas negócios. Você quebrou um acordo, cancelei um noivado, corrigiu Murilo. Sua filha, aliás, aceitou, com muito mais dignidade que você. Helena sempre foi sentimental demais para os negócios. Carlos inclinou-se para a frente, abandonando a postura relaxada. Aqui está a realidade, Murilo. Você é brilhante, construiu algo impressionante, mas cometeu o erro clássico de misturar emoções com negócios. Agora está pagando o preço. Quando a reunião terminou sem acordo, Murilo permaneceu na sala vazia, contemplando a cidade que ajudara a moldar. Marcelo retornou, fechando a porta suavemente atrás de si. Ele não vai parar, comentou o advogado, servindo-se de um copo d'água. Carlos Monteiro é conhecido por destruir quem o contraria. Estou ciente. Murilo virou-se para encarar seu amigo e conselheiro de longa data. Quais são nossas opções reais? Marcelo suspirou. No curto prazo, podemos conseguir financiamento alternativo para os projetos paralisados, talvez através de fundos internacionais menos suscetíveis à influência de Carlos. A médio prazo, o processo no CAD pode dar frutos, especialmente com a documentação que temos reunido. E a longo prazo? A longo prazo, Marcelo hesitou. Pode ser necessário considerar uma reestruturação significativa. Talvez vender partes menos essenciais do grupo, focar em nichos onde a influência de Carlos é menor. Uma rendição parcial, resumiu Murilo com um gosto amargo na boca. Uma adaptação estratégica, corrigiu Marcelo. Os grandes impérios não caem de uma vez, Murilo. Eles se transformam. Aquela noite, Murilo decidiu caminhar parte do trajeto para o apartamento de Lavínia, precisando do ar fresco para clarear a mente. A floricultura, que abrira oficialmente na semana anterior, estava em seu caminho. Ao passar pela vitrine elegantemente decorada, notou que as luzes ainda estavam acesas, embora já passasse do horário de fechamento. Dentro, encontrou Lavínia organizando os últimos arranjos, preparando a loja para o dia seguinte. A visão dela, absorta em seu trabalho, cabelos presos displicentemente enquanto cantarolava baixinho, trouxe uma paz imediata ao seu coração turbulento. "Trabalhando até tarde?" perguntou, entrando silenciosamente. Lavínia sorriu ao vê-lo. "Temos uma encomenda grande para um evento corporativo amanhã. Queria deixar tudo preparado." Ela percebeu sua expressão. A reunião com Carlos não foi bem. "Como adivinhou? Você tem uma ruga específica entre as sobrancelhas quando as coisas vão mal nos negócios." Ela se aproximou, alisando suavemente o ponto mencionado. "Quer conversar sobre isso?" Sentados no pequeno escritório nos fundos da loja, Murilo relatou os detalhes do encontro.
Lavínia ouviu atentamente, sem interromper. Ele realmente pode destruir tudo que você construiu? Perguntou finalmente. Não facilmente e não completamente, mas pode causar danos significativos. Murilo suspirou, passando a mão pelos cabelos. O problema é que cada semana que passa neste impasse, mais projetos são afetados, mais contratos perdidos. Lavínia contemplou as flores que decoravam até mesmo o pequeno escritório, seu aroma suave permeando o ambiente. E se você cedesse? Como assim? E se vendesse parte da empresa para ele, como está propondo? Manteria o controle sobre o restante, salvaria o que fosse possível. Murilo estudou seu rosto, surpreso com a sugestão. Seria uma derrota. Algo que construí com tanto sacrifício, entregue a um homem que representa tudo o que desprezei durante minha jornada. Às vezes recuar não é derrota, é estratégia. Lavínia tomou suas mãos entre as dela. Murilo, você me ensinou que há coisas mais importantes que posses e status, que reconstruir é possível, mesmo quando parece que tudo está perdido. É diferente, estamos falando do trabalho da minha vida, e continuará sendo apenas em forma modificada. Ela sorriu gentilmente. Sabe o que aprendi vivendo nas ruas com 2 crianças pequenas? Que sobreviver um dia de cada vez já é vitória. Que às vezes abrir mão de algo importante para proteger o que é essencial não é fraqueza, é sabedoria. Aquelas palavras simples pronunciadas sem dramatismo penetraram a armadura que Murilo havia construído ao longo de anos de batalhas empresariais. Pela primeira vez, permitiu-se considerar que talvez o verdadeiro legado não estava nos prédios que construíra, mas nas vidas que tocara e na família que agora estava formando. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Não é uma decisão fácil. Decisões que realmente importam raramente são. Lavínia levantou-se estendendo a mão. Vamos para casa. As meninas estão esperando para mostrar as notas do boletim escolar. Naquela noite, enquanto assistia Lívia e Isis orgulhosamente exibirem seus resultados acadêmicos, algo cristalizou-se na mente de Murilo. O império que construíra era impressionante, sim, mas o que realmente importava estava ali, naquela sala. O futuro dessas crianças, a mulher que amava, a chance de uma vida repleta de propósito e significado genuíno. Talvez o verdadeiro teste não fosse quanto ele poderia reter, mas quanto estaria disposto a abrir mão pelo que realmente importava. A chuva caía suavemente sobre a cidade, criando uma cortina prateada que embaçava as luzes do entardecer. No escritório de Murilo, a atmosfera estava carregada de expectativa enquanto ele assinava a última página do extenso contrato. Está feito, declarou deslizando os documentos para o outro lado da mesa, onde Carlos Monteiro esperava com um sorriso contido. Uma decisão sábia, comentou Carlos, sem disfarçar completamente a satisfação. A Monteiro Investimentos cuidará bem dos ativos adquiridos. Murilo manteve a expressão neutra. Tenho certeza que sim. Afinal, destruir valor não beneficiaria nenhum de nós. As palavras pairaram no ar como um lembrete sutil de que, apesar da aparente derrota, a transação ainda era um compromisso mútuo. Carlos havia obtido 40% do Grupo Resende, incluindo alguns dos mais prestigiosos projetos em andamento. Murilo, contudo, mantinha controle sobre o núcleo original da empresa e a liberdade para seguir novos rumos. Sabe, sempre admirei sua determinação, disse Carlos surpreendentemente, enquanto seu advogado recolhia os documentos, mesmo quando se tornou um obstáculo para meus planos. Estranho jeito de demonstrar admiração, respondeu Murilo. Secamente. Carlos riu. Negócios são negócios, nada pessoal. Ele hesitou brevemente. Helena perguntou por você, aliás. Está indo bem em Nova York. Abriu sua própria firma de arquitetura. A menção de Helena trouxe um sorriso genuíno a Murilo. Fico feliz por ela. Sempre foi extremamente talentosa. Ela mencionou que você está diferente, mais feliz. Carlos ajustou o relógio de ouro em seu pulso, um gesto que traía leve desconforto. A mulher da calçada realmente vale tudo isso? Murilo encarou o homem que tentara destruí-lo profissionalmente. Algumas coisas não podem ser medidas em balanços financeiros, Carlos.
Poético, mas impraticável. Carlos levantou-se, abotoando o paletó impecável. Aproveite sua felicidade, Murilo. Espero sinceramente que seja duradoura, porque, no nosso mundo, sentimentos são luxos que poucos podem manter a longo prazo. Quando a porta fechou atrás de Carlos e sua comitiva, Murilo permaneceu imóvel, absorvendo a magnitude do que acabara de fazer. Havia desistido de projetos pelos quais lutara arduamente, propriedades cujo valor só aumentaria nos próximos anos, e uma posição de dominância no mercado que levara 2 décadas para construir. Marcelo retornou à sala, trazendo 2 taças e uma garrafa de champanhe. Não sei se é momento para celebração, comentou Murilo. Não estamos celebrando a venda, esclareceu o advogado servindo o líquido borbulhante. Estamos celebrando o fato de que você conseguiu manter o controle sobre o que realmente importa e que Carlos Monteiro pagou quase o dobro do valor de mercado pelos ativos que adquiriu. Murilo levantou a sobrancelha, surpreso. Como assim? Marcelo sorriu, satisfeito consigo mesmo. Digamos que aproveitamos o ego dele. Carlos estava tão focado em vencer que não percebeu que alguns dos projetos que adquiriu têm complicações ambientais significativas que convenientemente não foram mencionadas na due diligence. Isso é legal? Totalmente. A documentação está toda lá nos anexos que ninguém realmente lê. Não ocultamos nada. Apenas deixamos que a arrogância dele fizesse o trabalho por nós. Marcelo ergueu a taça. A sua nova fase, qualquer que seja ela. Mais tarde, caminhando pela chuva fina, Murilo sentia um curioso misto de perda e libertação. Por anos, sua identidade estivera intricadamente ligada ao império que construíra. Agora, parte desse império pertencia a outro, mas estranhamente, isso não o definia mais como costumava definir. A floricultura estava fechada àquela hora, mas uma luz suave ainda brilhava no interior. Através da vitrine, Murilo viu Lavínia e as gêmeas preparando arranjos florais. As meninas riam enquanto tentavam imitar os movimentos precisos da mãe, criando combinações improváveis de cores e formas. Por um momento, ele apenas observou, sentindo-se privilegiado por testemunhar aquela cena de felicidade despretensiosa. Quando finalmente entrou, o sino da porta anunciou sua chegada, e 3 rostos se viraram em sua direção, iluminando-se com sorrisos genuínos. "Tio Murilo!" exclamaram as gêmeas em uníssono, correndo para abraçá-lo. "Como foi?" perguntou Lavínia, a preocupação evidente em seu olhar. "Está feito", respondeu simplesmente. "Vendemos parte da empresa para o Grupo Monteiro." "E como se sente?" Murilo refletiu por um momento. Como alguém que acabou de soltar um grande peso que não percebia estar carregando. Ele sorriu, abraçando as meninas que se agarravam às suas pernas. "E você, como foi o dia?" "Incrível! Tivemos 3 encomendas grandes para casamentos no próximo mês, e a senhora do café da esquina quer arranjos semanais para todas as mesas." Lavínia gesticulou para os arranjos que preparavam. "E as meninas estão me ajudando com esses para a vitrine de amanhã." "São arranjos especiais", explicou Lívia seriamente. "Mamãe disse que são para celebrar um novo começo." "Ela sabia que você ia vender a empresa?" perguntou Murilo surpreso. Lavínia sorriu enigmaticamente. "Sabia que você faria a escolha certa, qualquer que fosse ela." Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Murilo e Lavínia sentaram-se na varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho e o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada momento com palavras. "Nunca te agradeci adequadamente", disse Lavínia de repente. "Pelo quê?" "Por tudo. Por nos resgatar naquela noite, por devolver nossa dignidade, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Murilo balançou a cabeça. "Não há nada a agradecer. Se alguém deve gratidão, sou eu." "Você?" Lavínia pareceu genuinamente surpresa. "Perdeu um casamento vantajoso, parte da sua empresa. E ganhei uma vida." Murilo tomou-lhe as mãos. "Ganhei a chance de redescobrir o que realmente importa, de lembrar quem eu era antes que o sucesso e a ambição me transformassem em alguém que eu não reconhecia mais." A cidade brilhava abaixo deles,
uma constelação de luzes contra a escuridão. Em algum lugar, entre aquelas luzes, estava o edifício onde antes haviam compartilhado sonhos infantis, onde haviam planejado futuros que pareciam inalcançáveis. Sabe o que é engraçado? Continuou Murilo. Realizei cada sonho que tínhamos naquela época. Construí arranha-céus, tornei-me um empresário respeitado, conquistei tudo o que parecia impossível. E ainda assim, não era suficiente, completou. Lavínia, compreendendo. Não era suficiente porque faltava você. Faltava propósito além da próxima conquista, do próximo milhão. Ele acariciou seu rosto gentilmente. O que percebo agora é que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se ama. As palavras, simples e sinceras, tocaram Lavínia profundamente. Naquele momento, sob o céu noturno, dois corações que haviam sido separados pelo destino finalmente encontravam seu caminho de volta, mais sábios, mais fortes, prontos para construir algo mais duradouro que qualquer império material. Um ano depois, a pequena capela estava decorada com simplicidade e elegância. Flores silvestres em tons suaves adornavam os bancos, e o altar era emoldurado por um arco de rosas brancas e folhagens verdes. A luz do meio-dia filtrava-se através dos vitrais coloridos, criando padrões luminosos no chão de madeira polida. Murilo aguardava no altar, impecável em seu terno cinza claro. Ao seu lado, Lívia e Isis, com vestidos idênticos em tom pastel, seguravam pequenas cestas de flores, tentando conter a excitação do momento. A música suave começou a tocar e os poucos convidados, apenas amigos próximos e pessoas que haviam se tornado importantes na jornada do casal, levantaram-se. Quando Lavínia apareceu na entrada, um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Seu vestido era simples, mas elegante, em um tom suave de creme que realçava sua pele dourada pelo sol. Nos cabelos, uma coroa delicada de flores silvestres, as mesmas que decoravam a capela. Em suas mãos, um buquê de rosas brancas, as favoritas desde sempre. Enquanto caminhava pelo corredor, seu olhar fixo em Murilo, memórias de uma vida inteira passavam por sua mente. A infância compartilhada, os sonhos adolescentes, a dor da separação, os anos de luta solitária e, finalmente, o reencontro que havia transformado tudo. "Você está linda", sussurrou Murilo quando ela chegou ao altar. A cerimônia foi breve e emotiva. Votos simples escritos de coração, que falavam não apenas de amor, mas de renascimento, de segundas chances, de acreditar que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer eventualmente chega. "Prometo ser teu porto seguro em todas as tempestades", prometeu Murilo, sua voz firme apesar da emoção. "Prometo lembrar-te todos os dias de tua força e beleza, mesmo quando duvidares de ti mesma." "Prometo ser tua companheira de jornada", respondeu Lavínia, lágrimas brilhando em seus olhos verdes. "Prometo honrar não apenas quem somos hoje, mas também as crianças que fomos, com sonhos grandes demais para o mundo pequeno onde vivíamos." Quando as alianças foram trocadas, as gêmeas, agora com 7 anos, aproximaram-se com sorrisos radiantes. Murilo agachou-se para ficar no nível delas. "Tenho algo para vocês também", disse, retirando do bolso 2 pequenas caixas. Dentro de cada uma, delicados colares com pingentes em forma de flor. "Porque hoje não estou apenas me casando com sua mãe. Estamos formando uma família, oficialmente." As meninas abraçaram-no com força, sussurrando "papai" pela primeira vez, uma palavra que aqueceu seu coração como nenhum título ou conquista jamais conseguira. A recepção foi realizada nos jardins da nova casa da família, uma propriedade espaçosa nos arredores da cidade, com um imenso jardim onde Lavínia cultivava suas flores favoritas. Não era uma mansão ostentosa, como muitos esperariam, do empresário Murilo Rezende, mas um lar acolhedor, projetado para abrigar memórias e cultivar laços. Entre os convidados estava Helena, que viera especialmente de Nova York. Seu abraço em Lavínia foi genuíno, sem ressentimentos. "Ele nunca sorriu assim comigo", comentou observando Murilo brincar com as meninas no gramado. "Vocês foram feitos um para o outro, sempre foram."
Dona Marlene, agora uma presença constante na vida das gêmeas, conversava animadamente com Marcelo e outros amigos que haviam se tornado uma família escolhida ao longo dos meses. À distância, a cidade erguia-se no horizonte, a mesma cidade onde, numa noite chuvosa, dois destinos se reencontraram em uma calçada qualquer. A mesma cidade que havia testemunhado a separação de dois jovens apaixonados e 2 décadas depois celebrava sua reunião. Ao entardecer, quando a maioria dos convidados já havia partido, Murilo encontrou Lavínia contemplando o pôr do sol no jardim, um copo de champanhe esquecido em sua mão. "1 centavo por seus pensamentos", disse ele, abraçando-a por trás. "Estava pensando em como a vida é imprevisível", respondeu ela, recostando-se contra seu peito. Há 2 anos estava sentada numa calçada sem esperança, acreditando que a vida havia acabado. E agora? Agora sinto como se estivesse apenas começando. Ela virou-se para encará-lo. "Você sabe o significado de florescer, não é? Não é apenas abrir-se em flor. É um processo de transformação, de superação, de tornar-se mais do que se era antes." Murilo sorriu, compreendendo a profundidade do que ela expressava. "É exatamente o que fizemos juntos." Mais tarde, com as gêmeas adormecidas após a excitação do dia, os recém-casados caminhavam de mãos dadas pelo jardim iluminado por pequenas luzes. "Recebi uma proposta interessante ontem", comentou Murilo. "Um projeto habitacional para famílias de baixa renda. Não é o tipo de empreendimento que gera grandes lucros, mas tem significado", completou Lavínia. "Tem propósito." "Exatamente. Estive pensando em reorientar o foco da empresa. Menos arranha-céus de luxo, mais projetos que realmente façam diferença." Ele sorriu. "O que acha?" "Acho que finalmente encontrou seu verdadeiro caminho." Lavínia apertou sua mão. "E estarei ao seu lado a cada passo." Ali, sob as estrelas que haviam testemunhado suas promessas infantis décadas atrás, Murilo e Lavínia selaram seu compromisso com um beijo que simbolizava não apenas o amor redescoberto, mas a promessa de um futuro construído em bases verdadeiras. Não em fortunas ou aparências, mas em valores compartilhados e um amor que havia sobrevivido ao teste do tempo e das circunstâncias. "Sabe o que mais gosto em jardins?", perguntou Lavínia enquanto caminhavam de volta para casa. "Como eles são pacientes. Uma semente pode ficar adormecida no solo por anos, esperando as condições certas para germinar." "Como nosso amor", observou Murilo, entendendo a metáfora. "Exatamente. Algumas coisas precisam de tempo, de estações diferentes, de chuva e sol na medida certa." Ela parou para admirar uma roseira que começava a dar novos botões, e quando finalmente florescem, são mais fortes e mais belas por terem esperado o momento certo. A casa estava silenciosa quando entraram, apenas o tic-tac suave do relógio antigo na sala de estar, marcando a passagem do tempo. Antes de subirem para o quarto, Murilo e Lavínia pararam no quarto das meninas, observando-as dormir pacificamente, os colares novos ainda em seus pescoços. "Elas são a prova viva de que beleza pode nascer mesmo das circunstâncias mais difíceis", sussurrou Lavínia, ajeitando o cobertor de Isis. Murilo assentiu, sentindo uma onda de amor paternal que ainda o surpreendia em sua intensidade. Aquelas meninas que não compartilhavam seu sangue haviam se tornado tão suas quanto se as tivesse gerado. No quarto principal, com a luz suave do abajur criando um ambiente acolhedor, Murilo retirou um envelope do bolso de seu paletó. "Tenho mais um presente para você", disse, entregando-o a Lavínia. Ela abriu curiosamente, revelando documentos oficiais. Seus olhos se arregalaram ao entender o conteúdo. "Murilo, isso é adoção. Se as meninas concordarem, claro", ele explicou, sentando-se ao lado dela na beira da cama. "Esses são apenas os formulários preliminares. Quero ser oficialmente pai delas, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lavínia. "Elas te amam tanto. Será o maior presente que poderiam receber." Murilo sorriu, enxugando-lhe as lágrimas com o polegar. "E para mim será a maior honra. Ser chamado de pai por elas, vê-las crescer, orientá-las no caminho da vida."
Sua voz falhou com a emoção. É mais valioso que qualquer império que eu pudesse construir. Naquela noite, abraçados sob os lençóis macios, Murilo e Lavínia compartilharam sonhos, planos e esperanças para o futuro. Não apenas o deles, mas o das meninas, da floricultura que crescia em popularidade e dos novos projetos habitacionais, que dariam propósito renovado à empresa de Murilo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos nos reencontrado naquela noite, murmurou Lavínia, já quase adormecendo. Teríamos nos encontrado de outra forma, respondeu. Murilo com convicção. Estávamos destinados a isso, Lavínia. Algumas histórias precisam completar seu ciclo. Ela sorriu, aconchegando-se mais a ele. Como disse a poetisa, o amor é tão infinito quanto o universo, mas às vezes precisa de uma constelação inteira de acasos para encontrar seu caminho. Enquanto a noite avançava, a casa nova abrigava não apenas uma família recém-formada, mas uma promessa silenciosa de que o passado, com todas suas dores e separações, havia finalmente dado lugar a um presente de abundância emocional e um futuro cheio de possibilidades. Na mesma cidade onde uma vez uma mulher e duas crianças haviam se abrigado debaixo de uma marquise em uma noite chuvosa, agora existia um lar onde o amor havia vencido as probabilidades, onde um encontro casual havia se transformado em redenção, e onde duas almas que sempre pertenceram uma à outra finalmente haviam encontrado seu caminho de volta. Como as flores que Lavínia tanto amava, eles haviam resistido às estações difíceis, haviam dobrado-se sob tempestades sem quebrar, e agora, finalmente, sob o sol de uma nova fase da vida, eles floresciam juntos, mais fortes, mais belos e mais vibrantes do que jamais poderiam ter sido separados. O verdadeiro milagre não estava apenas no resgate daquela noite chuvosa, mas na coragem de ambos em acreditar que, mesmo depois de tantos anos e tantas cicatrizes, ainda era possível construir algo novo e verdadeiro sobre os alicerces de um amor que nunca realmente morrera. E talvez essa fosse a lição mais preciosa que Murilo e Lavínia poderiam ensinar às suas filhas, que o valor real da vida não se mede pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de dar. Não pelos anos perdidos, mas pela coragem de recomeçar. Não pelos sonhos que ficaram pelo caminho, mas por aqueles que se têm a ousadia de sonhar novamente. Na calma da noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas testemunhavam silenciosamente o milagre ordinário do amor que havia sobrevivido ao tempo, duas almas encontravam finalmente seu lugar de pertencimento. Uma nos braços da outra, exatamente como o destino sempre pretendeu.